Tá, não tá aqui não. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live de quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Eu, professor Rafael Lara, vamos hoje falar, vou até colocar aqui, direitos trabalhistas da mulher. Vamos botar aqui? Muito bem. Bem-vindo todos. Vamos aguardar aqui o professor Rafael Lara. Cadê? Não tá querendo fixar o comentário? E Paulo Basílio, o nosso grande notável. O Rafael já entrou? Deixa eu só, engraçado que eu perdi aqui no comentário, tanta gente entrando, peraí. Pronto, já fixei o comentário. Chamar aqui meu parceiro Rafael. Deixa eu posicionar melhor isso aqui. Guardando o Rafael Lara. Professor Rafael Lara já está aqui, não tem que aguardar ele não. Pronto. Tudo bem, Carol? Estamos aí, como vamos? Tudo bem? Graças a Deus, tudo na santa paz. Hoje tem overdose de Rafael e Carol entre os notáveis, mas também aqui, para quem não está na comunidade notáveis, um pedacinho para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão legal, um tema que é tão atual sempre, que agora, durante a pandemia, está tendo tanto debate a respeito, né? Então, direitos trabalhistas da mulher ou direitos da mulher nas relações de trabalho, acho que é sempre um tema oportuno e necessário para a gente conversar. Falando aí a todos que o objetivo é a gente fazer a nossa... Toda quarta-feira, às 17 horas, a gente tem essa live, uma live voltada para um aspecto bastante prático. E o objetivo é a gente ficar aqui 30, 40 minutinhos conversando com vocês. E logo mais, lá na comunidade Notáveis de Prática Trabalhista, teremos o De Frente com Notáveis hoje. Primeira edição de Frente com Notáveis, vamos ver se a gente sobrevive a isso. É isso aí. Eu estava vendo, foi essa semana passada, sei lá, que me pediram um parecer sobre aquela nota técnica do Ministério Público, você viu? Falando que, em razão de haver uma incidência muito grande, né, de complicações da Covid para as mulheres grávidas, uma recomendação bem específica, assim, no sentido de que, mesmo aquelas mulheres que não possam ser colocadas em home office, teletrabalho, eu tenho um filtro aqui, Rafael, tá vendo que tá aparecendo mais coisa assim de bêbado? Você tem que você tem que clicar numa carinha que está sorrindo. Essa claquinha que está sorrindo abre os filtros, você vai lá para a primeira opção que vai ficar sem filtro. Ou você deixa, isso ficou mais legal agora. Peraí, deixa eu tirar aqui minha situação aqui. Gente, na verdade essa live não é de direito de trabalho, a gente está aqui com um curso online de como fazer e mexer com filtros no Instagram. Matriculem-se já, a gente vai colocar o link para vocês. Ai, pronto, agora arrumei. Pronto. Agora aqui, mas aí saiu uma nota técnica, a nota técnica 19, é isso? Não sei. Do Ministério Público do Trabalho, recomendando que as mulheres gestantes não sejam demitidas durante o período de pandemia, né? E aí o cliente já perguntando se era uma nova hipótese de estabilidade. As pessoas confundem muito essa questão das notas técnicas, porque realmente, né, viraliza rapidamente. E eu expliquei que não, né? Lógico, é apenas uma recomendação. E aí eles falam, porque o Ministério Público também ele é bom, ele talvez seja melhor redator de notas técnicas do que o legislador de lei, né? E aí vem aquela coisa, não que a dispensa será considerada discriminatória. Sim, mas aí do ponto de vista do Ministério Público, né? No caso, as mulheres não passaram, as gestantes não passaram a ter uma garantia provisória contra a dispensa imotivada no período de pandemia. Foi apenas uma recomendação. Foi a última nota técnica do Ministério Público do Trabalho, do grupo da Covid.
Eu acho que já são 20 ou 21, uma coisa assim. Além das recomendações, né? Mas, enfim, se É, você ler aquilo tudo, você fica. O empresário fica completamente engessado, não tem a menor possibilidade. eu também respondi várias consultas, mas já que você resolveu começar. Tá, eu tô ouvindo alguma coisa? É aqui ou aí? Parece que estava Não, dando eco. Enfim, não parecia que estava dando eco, mas o que eu ia falar? Já que você resolveu começar com um tema mais polêmico de todos, a live, vamos enfrentá-lo. Nota técnica do Ministério Público do Trabalho a respeito das gestantes. Ele traz algumas estatísticas dizendo de percentuais de agravamento da Covid no grupo de gestantes. Ele seria percentualmente superior ao da sociedade civil em geral, tá certo? E em decorrência disso, nós teríamos uma hipervulnerabilidade da gestante nesse momento, e essa hipervulnerabilidade da gestante teria que ser tratada com muita cautela. E aí o Ministério Público do Trabalho sugere que a gestante seja colocada em teletrabalho. Ele diz que quando não houver possibilidade de teletrabalho, ela tem que ser afastada de suas atividades ou ter a sua função devidamente adaptada para que isso viabilize. E sugere também a garantia de renda da gestante. É engraçado, não é uma garantia de salário, mas uma garantia de renda. E o Ministério Público do Trabalho sugere o layoff, né? Sugere redução de jornada e uma série de outras medidas. E aí a gente acabaria tendo que enfrentar esse debate. O nosso querido professor notável Luciano Martinez, ele já começou aqui dizendo que as gestantes vivem uma situação especial de imunodeficiência e que as gestantes vivem uma vulnerabilidade orgânica, vírgula, porque aí a gente entra no seguinte debate. Carol, vamos pensar, acomodação razoável do Luciano. Ok. Eu escrevi um artigo, a gente publicou no Jota ou no Migalhas, não me lembro, com o professor Vinícius Taveira, lá da hierarquia trabalhista, né? Eu e o professor Vinícius, a gente escreveu um artigo interessante de ponto e contraponto, porque nós tínhamos visões antagônicas a respeito disso, em que o professor Vinícius entende que a gestante ela é grupo de risco, e eu defendia que a gestante não é grupo de risco da Covid-19. E lá a gente aponta dados estatísticos, projetos de lei, e buscamos, quando a gente estava fazendo esse artigo, embasamento. Inclusive eu pedi ajuda a médicos, né, para buscar um embasamento científico e efetivo de qual que era o fundamento específico para se dizer que a mulher gestante, no caso, seria de fato grupo de risco para a Covid. E, Carol, não achamos. Não achamos. Estão me perguntando onde está o artigo, pode me cobrar depois, apesar de que se você digitar no Google Rafael Lara Martins e Vinícius Taveira e gestante, como é o único artigo que a gente tem junto, você vai achar. Com certeza você vai achar. No meu feed, em algum lugar também tem. Qualquer coisa me pede no inbox que eu procuro e mando o link. Mas voltando aqui, Carol. E o grande argumento que eu tenho é que não existe um fundamento científico do ponto de vista médico, para se dizer que efetivamente a gestante, somente pelo fato de estar gestante, ela é grupo de risco. Agora, é claro que em muitas situações o fato da mulher estar gestante traz outras circunstâncias que a gestação mais uma outra circunstância pode colocá-la no grupo de risco. Mas isso é um outro assunto, um outro tema, precisa de um relatório médico e etc. Então eu parto... E ainda eu tenho a única referência legislativa que nós temos mencionando expressamente, que é a Portaria 20 de 2020. Que lá na Portaria 20 de 2020, quando ela vai falar de grupo de risco, ela fala expressamente que são as gestantes com alguma comorbidade. Ela exclui qualquer gestante na Portaria 20 de 2020. Então, do ponto de vista legislativo, a gente também tem fundamento jurídico para dizer que não. E aí o Luciano está falando, como a Covid-19 é algo cujos efeitos são desconhecidos, há risco teratológico. Risco nós temos para absolutamente todos. Aí eu pergunto,
Cadê a nota técnica e cadê o grupo dizendo que, da mesma forma das gestantes, nós temos um afastamento do idoso, nós temos um afastamento do obeso mórbido, certo? Que são pessoas que já têm aspectos científicos que declaram que eles são grupo de risco. Pois bem, independente disso, e superando a questão de que nota técnica, não é legislação, e aí é um assunto que a gente está sempre falando aqui, e não vamos cansar todo mundo com os nossos argumentos novamente sobre isso, o que eu vejo? Primeiro, existindo possibilidade de fazer o teletrabalho, aí eu acho que chega a ser compulsório permitir que ela faça o teletrabalho, por uma proteção assim como qualquer grupo de risco, se existir a possibilidade, né? Agora, não havendo a possibilidade, não apenas a gestante, mas, na verdade, qualquer colaborador que seja parte efetivamente do grupo de risco, e aí lembra que eu falo que ela nem seria, mas vamos presumir que é. Qualquer colaborador que é parte do grupo de risco, ele não tem o direito absoluto de se afastar do trabalho. Ele não tem, seja esse direito fundamental de proteção à maternidade, que o Luciano está falando, de preservação da saúde, mesmo o grupo de risco. Ó, daqui a pouquinho, vamos combinar o seguinte, daqui a pouquinho eu vou sair da live, o Luciano entra, o Luciano defende a proteção, aí eu volto. Vamos fazer desse jeito que vai ficar divertido, Luciano. Mas veja, mesmo com todas as proteções, nem o grupo de risco tem esse direito de não comparecer ao trabalho e ser compulsório o afastamento garantido renda. O que que cabe? O que que cabe nesse caso? A gente cabe aqui, Carol, a preservação e proteção máxima do grupo de risco. E se o grupo de risco não encontrar um ambiente adequado para trabalhar, aí sim a gente pode falar em um eventual afastamento. Agora, eu quero saber por que no lugar de fazer nota técnica, não se faz então uma ação coletiva para se buscar uma remuneração para ela pelo Estado e não pelo empregador, né? E por que a ela e não todos os grupos de risco adequadamente? A gente deveria dizer, eu acho que legislativamente tinha que ter um bem específico para o grupo de risco. E aí a gente estaria falando em proteção dessas pessoas que merecem sim proteção. Veja, merecem proteção. Agora, daí para dizer, é muito fácil. Numa grande empresa, Carolina, numa grande empresa que tem uma função social, que tem carga, que tem condições econômicas de suportar, eu acho que faz parte da função social da empresa até suportar esse afastamento num eventual debate, seja da gestante ou do grupo de risco inteiro. Mas pega ali a lanchonete do Zé, que o Zé abre a lanchonete dele, que tem 2 funcionárias e uma está grávida. E que diz que ele tem que afastar ela, ele mal dá conta de pagar o salário dessas 2. O direito do trabalho não pode ignorar o pequeno empreendedor e o pequeno empresário. O problema é que a nota técnica fala que é para todo mundo. Né? A nota técnica, no lugar dela falar dos grandes frigoríficos, das multinacionais, das grandes indústrias, ele está pegando o pequeno industrial, ele está pegando a pequena lojinha, ele está pegando o comércio. Né? Mas enfim, Carol, saio. Luciano entra, eu dou 5 minutos. 5 minutos para o Luciano defender o ponto dele e volto, combinado? Segura aí. E o André disse que ele está gostando do barraco. Deixa eu ver, cadê? O André sempre gosta, né? O André sempre gosta. Só que o André, pelo André, tava todo mundo só no teletrabalho, não é só gestante e grupo de risco, não. Entendeu? O André é o cara. Mas deixa eu dar licença de verdade, Luciano entra, 5 minutos para ele defender e eu volto. Deixa eu ver se eu vou até convidar aqui para ser mais rápido. Entrar ao vivo com o Luciano. Pronto. Ó, até convidei o Luciano aqui para facilitar. Sem mencionar que o pequeno médio empreendedor, ó, o povo tá mais para a nossa tese, Rafael. Gente, que saia justa isso aí, se fosse de uma mulher, seria saia justa. Como é que ele saiu, meu. Eu entro no lugar do cidadão que está de terno, vestido todo a caráter para falar sobre um tema dessa magnitude, e eu aqui perturbando vocês, ele acaba me colocando numa live. Isso aí
É zoeira total, zoeira total. Mas o que eu quero dizer sobre esse assunto, que eu queria dizer ali, perturbando o Rafael, é que nesses assuntos que envolvem gestante, as questões se tornam um pouco mais delicadas, né? Levando em consideração o fato de que há assuntos que o pequeno, que o grande, não vão ser tratados de forma diferenciada. Veja a situação relacionada, por exemplo, à insalubridade. Está lá na lei, teve a decisão do Supremo Tribunal Federal, que igualou para todo mundo. Se foi em ambiente insalubre, até mesmo o Zé ia ter que tirar a gestante daquele ambiente se o ambiente fosse insalubre, né? E não teria jeito. Então, a gente tem que estar sempre levando em consideração que esse direito fundamental, que é tão importante, né, que é o da proteção à maternidade, ele faz não menos do que uma proteção, ele oferece não menos do que uma proteção especial à manutenção das nossas matrizes, né? Afinal de contas, não existiria um povo se não existisse quem os gerasse. Então, por isso é tão importante essa proteção que aqui eu menciono, né? E o Rafa agora entrou no meu lugar, dizendo que o INSS paga. Deixa eu colocar esse meu fone de ouvido aqui, peraí. O INSS não paga, Luciano, nem a questão da mulher com complicação na gravidez. O INSS assume mesmo, o INSS assume o salário maternidade nas gestações de risco diante das situações em que as mulheres sejam afastadas do ambiente insalubre. Nesse sentido, sim. Mas só que a norma... Mas na prática, é isso que eu estou te falando. Na prática, vai conseguir isso do INSS, entendeu? É tragédia. Mas então, a lei, ela prevê a retirada da gestante do ambiente insalubre e mandar ela para o ambiente que tem a salubridade. Isso é uma acomodação razoável, tá? Então, essa acomodação razoável... Eu, por exemplo, eu advogo para um monte de hospital. Aí, o hospital inteiro é tipo um ambiente insalubre. Sim. Daí eu tiro, aí a gestante fala, assim, bom, então a gestante não pode trabalhar aqui, ok. Ela vai fazer o quê? Aí não, então ela vai ficar licenciada em casa. Mas peraí, mas até o médico dela falou até que ela pode, porque na verdade ela vai ficar os 9 meses, depois ela vai ter a licença. O empregador não consegue nem esse reembolso, entendeu? Não, consegue sim o reembolso do quê? Dos valores correspondentes. Gente, mas tem ato administrativo da Receita Federal no sentido de que se compensam os valores com os valores que são devidos a título de contribuição previdenciária, né? Então, a compensação está garantida. Mas sentido... a cortesia do papel alheio. O Ministério Público do Trabalho dizendo, não demite a gestante. Tá bom, vou botar aí para trabalhar no MPT. O outro falando, então a gestante não pode ter contato, porque a insalubridade varia. Por exemplo, você pensa numa gestante que está ali no atendimento de administração do hospital. Que, sinceramente, Luciano, não oferece risco, mas de acordo com a decisão do Supremo e com a coisa atual, ela tem que ser afastada, ela é obrigatoriamente afastada. Não, mas note só, na recepção do hospital, eu não sei se existe insalubridade, depende da recepção, né? Eu não sei onde é que é, assim, porque eu sou um técnico mesmo, um perito, ou perito médico, ou um perito engenheiro, para poder avaliar se existe insalubridade no balcão. A maioria dos PCMCOs vão falar isso, né? Que todo o ambiente hospitalar, ele está acometido daquele agente insalubre. É muito difícil para o empregador. E esse tipo de coisa, eu acho, sinceramente, que discrimina o mercado de trabalho da mulher. Eu estou lendo aqui, estou rindo, é de Rafael que está dizendo, eu quero voltar. Aí, tá vendo? Você agora me deu espaço aqui para ficar perturbando pessoalmente e agora você quer voltar, né? Tá certo, peraí. Eu vou te devolver a live, sim. Ô, Carol, olha, eu vou continuar aqui participando da discussão de vocês, certo? Porque funcionar como estilingue é melhor do que estar aqui como vidraça, né, Rafa? Então, eu vou sair e vou deixar você ingressar e ficar falando que eu vou ficar aqui objetando, dizendo, brincadeira, você é um talento, cara. Você e Carol estão fazendo as melhores lives que a gente pode encontrar aqui, ainda aí nos últimos tempos.
dentro do Instagram. Então, a gente não pode privar a turma toda de assistir a essa dupla sensacional chamada, olha só quem está aqui, é quem? A Laura? Pensei que era a Lauren. É Lauren? Não sei. Pois é, então, meus amigos, um abraço, eu vou sair porque o Rafael pediu delicadamente para retornar. Então, um minuto, Rafael. Volta aí que agora eu vou continuar falando com você, mas escrevendo. Um abraço. Tá bom, Gui. Tchau. Tchau, Carol. Tchau, tchau, Gui. Cadê? Deixa eu pegar ele aqui. Ué, ele tava até me contrariando aqui. Carol, consegue sim. Consegue não, menina. Aqui no Rio não consegue. Isso aqui é um inferno. Peraí. Entrar ao vivo. Pronto. É doido. Devolveu minha live. O André, não. Olha só, olha só. Só falar um negócio, eu brinquei de devolver a live, porque na verdade o Luciano é o cara em previdenciário aí pra gente, né? E só que o que acontece, Carol? Nos hospitais que eu represento, eu represento os hospitais aqui em Goiânia, a gente está conseguindo muito tranquilo. O que acontece? Não existindo a localidade para se adequar à função da grávida, a gente faz o afastamento, tá certo? Ela recebe pelo INSS como gravidez de risco, inclusive operacionalmente no E-Social, como é que eles fazem? Eles lançam no mesmo evento do E-Social da licença maternidade, certo? E aí isso depois tem um retorno e etc. Mas aí você entrou numa questão interessante. E uma recepção, por exemplo? Os instrumentos normativos, eles falam que o hospital inteiro é insalubre, né? E manda pagar para todo mundo, independente de onde estiver. Eu já tive situação de pedido de insalubridade em hospital que o juiz entendeu que a cláusula era nula, porque ela é uma cláusula, não pode dizer que é insalubre no local que não é, até porque isso tem efeito na aposentadoria. Determinou uma perícia numa secretaria de orçamento de um hospital e acabou chegando à conclusão que lá não tinha, porque normalmente o doente não vai até lá, quem vai é o acompanhante para fazer esse acerto e etc. E disse que lá não era um ambiente insalubre. Mas a verdade é que na grande maioria dos casos, a gente tem efetivamente o hospital todo como local de salubre, e aí eu divijo aí do Luciano de que a gente tem que afastar, e o argumento, como a gente tinha dito antes, não pode ser equiparação ao afastamento pela insalubridade. Pois se assim fosse, teríamos também a previsão de pagamento previdenciário, da mesma maneira que se paga a insalubridade. E a gente já teve diversas situações em que a gente pôde apreciar se a Covid cria um ambiente insalubre para se pagar adicional de insalubridade, e a verdade é que não se cria. Apesar de que, em alguns tribunais regionais, e, salvo engano, do Rio Grande do Norte ou do Ceará, tem até uma repercussãozinha geral interna, uma uniformização de jurisprudência interna deles, prevendo o pagamento para os profissionais da área de saúde de médio para máximo em decorrência da Covid, por classificar como doença infecto-contagiosa, prevista insalubridade em grau máximo ali no ambiente salubre deles. Sério, eu até recebi de uma aluna, estudei o assunto, ela me chamou para fazer um evento lá para conversar sobre isso, e vi que tem repercussão jurisprudencial não para dizer que é insalubre, mas para se aumentar de médio para máximo na área da saúde isso. Só que eu só vi isso lá neste regional, que eu não me lembro agora se é Rio Grande do Norte ou é Ceará. Eu tenho notícia assim, de muitos sindicatos pedindo, né, depois da pandemia, para a elevação do grau de insalubridade, mas eu não sabia era de decisão assim nesse sentido, de precedente nesse sentido assim, forte. Depois eu te mando, mas tem sim. Mas o que mais que nós vamos falar? Bom, aí tá. Então, da insalubridade. Bom, então vamos começar do início, assim. Dos direitos da mulher, a gente elencando, se a gente tivesse um manualzinho, vinha primeiro a parte da igualdade salarial, que realmente, né, aí a gente tem um amparo lá da Convenção 100 da OIT, a gente tem, né, a própria Constituição e tudo mais, e infelizmente no Brasil a gente ainda tem
como é que se diz? Um gap muito grande de diferença salarial. Só um parênteses, é TRT do Ceará mesmo, já encontrei aqui, estava procurando, é TRT do Ceará mesmo. Eu vou até pegar para mandar, porque uma vez eu respondi uma consultinha nesse sentido de carta de sindicato, era uma notificação do sindicato. Mas aí, quer dizer, a gente tem, infelizmente, esse gap muito grande. Agora, outro dia até me apareceu uma outra questão que achei interessante, até por conta da pandemia mesmo. Não sei se aí está acontecendo, aqui no Rio está havendo alguma contratação de trabalhador intermitente, principalmente no ramo de enfermagem, hospitalar, não sei o quê, porque as pessoas têm 500 vínculos com um monte de hospital, realmente tem faltado mão de obra, principalmente para a linha de frente do combate à Covid e tudo mais. E aí, para simplificar, principalmente os grandes hospitais, né, para simplificar todo aquele fluxograma de contratação, o pessoal tem montado um grande banco de trabalhadores intermitentes. Então, médico, até médico, sabe? Eu nunca tinha visto, né? Geralmente o trabalho intermitente a gente pensa numa categoria menos técnica, né? Assim, menos dessa magnitude da medicina, a gente não pensa. Mas tem um monte de médico também contratado nesse sentido. E aí apareceu, em termos de diferença salarial, como era um grupo grande de enfermeiras, a grande maioria eram mulheres mesmo. E aí a pergunta era, o que acontecia? Para ter esse atrativo da simplificação contratual, né, o contrato de intermitente, o que fazia o hospital? Colocava um horário grande, um valor hora maior. Daí a pergunta, esse cara intermitente, essa mulher intermitente, que realmente a grande maioria eram mulheres, aí acabou descambando para essa discussão. Essa mulherada, então, ela pode servir de paradigma em termos de valor hora? Aí os médicos oficiais lá, efetivos, começaram a pedir, olha, seu valor hora da intermitente está sendo X, eu também quero esse troço. Dá para fazer essa equiparação do valor hora do intermitente com o valor hora do efetivo, que ocupa a mesma função? Nunca tinha pensado nisso. Sabe que eu não achei muito julgamento sobre isso, né? Mas questão, fala. Antes disso, eu preciso falar com o Luciano, porque ele está eufórico aqui no chat, né? Ele está com o estilingue dele, mas agora ele está diminuindo a estilingada. Ele vem falando aqui no final que o que ele quis dizer é quem pode acomodar, deve acomodar. Eu até falei isso. Possibilitando o teletrabalho seria até compulsório, né? Possibilitando o teletrabalho seria até compulsório. Mas não havendo possibilidade, não se pode dizer que a empresa é obrigada a remunerá-la para não ir trabalhar. É isso que, no final das contas, acho que a gente vai caminhando junto aqui na conclusão. É sempre bom caminhar junto. Mas vamos voltar aqui no intermitente. Carol, eu já enfrentei esse tema da equiparação salarial, né? E o que acontece com esse assunto especificamente? Em uma primeira análise, e presumindo-se cumpridos todos os demais requisitos, e que a única diferenciação seria a forma de contratar alguém com salário fixo, né? Estou imaginando isso, e alguém com salário intermitente, portanto, salário hora, em uma primeira análise me parece que é possível sim essa equiparação salarial. Me parece que é possível sim. Porque vamos fazer um raciocínio diferente. Vamos esquecer a existência do contrato de trabalho intermitente, né? E vamos pensar no horista. O fato de eu ter um empregado horista e eu ter um mensalista não afasta o direito à equiparação salarial se é o mesmo trabalho, se é a mesma função. O que nós poderíamos pensar como razão jurídica de afastamento seria que eu não posso equiparar contratos de natureza diversa. E a intermitente, o contrato de trabalho intermitente seria um contrato de natureza especial, portanto incomparável e não inequiparável. Incomparável e inequiparável. Não sei nem se inequiparável existe, mas eu gostei, achei bonita agora e quis usar.
incomparável e inequiparável. Não sei. Mas meu sentimento inicial seria de sugerir que a empresa não faça, porque eu vejo um risco verdadeiro da equiparação. Porque, assim, eu já peguei o cenário feito. Então, era mais a construção da tese para afastar. E eu fui nesse seu caminho aí que você está falando realmente da natureza contratual ser especial, que na verdade foi até um gatilho para estimular, quer dizer, para compensar a precariedade do contrato intermitente, esse valor hora ser maior seria justificável. Até porque também o 461 ele traz tanto requisito hoje para equiparação que me parece ser uma premissa embutida ali, você está dentro de um mesmo modelo de formato de contratação. Mas eu não tinha muita opção de não fazer. Era mais construir a tese para justificar o feito, né? Mas, sei lá. Mas, enfim, vamos caminhando aqui pelos direitos da mulher. Então, gente, igualdade, né? Discriminação, essa história toda. Duração de trabalho. Vamos lá na jornada. O que a gente pode falar da jornada? Quer dizer, a gente teve. O que o Luciano está falando aqui? O que quer dizer que pode. Ah, tá. Aí. Ah, que ele até botou, hein, Rafael, o IAC que você fez a referência. Sim, o Watson colocou ele aí, exatamente, o TRT e do Ceará. Isso aí. Tá, e aí, que eu tava falando? Então, a duração do contrato. Então, regras de jornada. Aí a gente lembra, só lembrando, então a gente não teve, enquanto o Supremo tinha até se manifestado, estava ainda subjúdice na questão do 384 da CLT, morreu aquilo, a gente não tem mais intervalo especial para mulher, não tem mais. Acho que eu posso dizer que não existe mais nenhuma diferença em termos de jornada de homem e mulher? Sim, né? Sim, né? Tem alguma situação? Não. É isso aí. A jornada é igual. Só quando ela tem gestante a questão do intervalo de lactação, né? Mas Que pode ser firmado por acordo individual, né? É uma das hipóteses, o acordo individual ser legitimado. Então não tem jornada. A gente pode partir para a hipótese de direito relativo à gestação e à maternidade mesmo. E aí é engraçado que o Supremo Tribunal Federal ele tem tido nos últimos 5 anos uma jurisprudência muito arredia, diria assim, em relação à delimitação dos direitos de trabalho. Agora, isso não é uma realidade com os temas direito da mulher, eu diria até que nem direito, nem em relação à saúde e segurança ocupacional. Nessas hipóteses, a gente vê aí pelo julgado do nexo epidemiológico, da responsabilidade objetiva, né, da garantia de emprego. O Supremo, de uma certa forma, nesse aspecto, ele dá uma virada de chave para firmar o pé, né, no direito trabalhista, sem trazer aquele ativismo às avessas que a gente vê em várias outras hipóteses e que inclusive, inspiraram a lei da reforma trabalhista. Mas aí a gente pode falar, você quer falar? Da gestante no contrato por prazo indeterminado, no contrato por prazo determinado, desenrola isso. Tentando trazer um aspecto bem prático aqui para a gente, quando a gente entra na questão da gestante, é que eu acho que a gente tem algumas polêmicas, né? Efetivamente, a gente caminhou para uma proteção maior no trabalho da mulher quando a gente passou a protegê-la no contrato por prazo determinado, inclusive no aviso prévio, né? E aí nós entramos numa polêmica, uma questão que eu acho, sinceramente, eu acho complicada, que é quando a gravidez se inicia no curso do aviso prévio indenizado projetado, né? Aí eu acho que a gente entra numa zona de muita polêmica nesse assunto, principalmente agora que a gente tem um aviso prévio com 3 dias acrescido a cada ano trabalhado, a gente pode chegar em avisos prévios de 60 dias e etc. E temos também a polêmica do direito à indenização, exclusivamente a indenização e não a reintegração quando o prazo
de propositura da reclamação trabalhista já ultrapassou, da data que ela propõe a reclamação trabalhista, já ultrapassou o prazo de reintegração que ela teria. A gente começa a enxergar algumas vozes que têm negado esse direito, né? Mas ainda não é o posicionamento testei, o testei ainda protege ela mais. Agora, tem uma questão interessante, agora há pouco, acho que foi o André que falou sobre os sindicatos deveriam prestar mais atenção nos direitos das mulheres e etc. Eu concordo. Olha uma questão prática que a gente consegue resolver um negócio enjoado com uma negociação coletiva simples relacionada à gestante. Acho que todo mundo concorda que a grande maioria das mulheres, acabam pedindo, acabam querendo emendar as férias com a licença maternidade. Porque ela quer ter um tempo a mais para ficar afastada do trabalho, a criança ter um contato maior com a mãe e etc. Então isso é uma situação em que a gente, na prática, na grande maioria das vezes em que tem uma licença maternidade, as férias é concedida logo em seguida. Aí eu penso no operacional, né? Eu penso na vida do profissional de recursos humanos, lá do RH. Ele tem uma legislação que diz para ele, em primeiro lugar, que as férias não podem se iniciar 2 dias antes do descanso semanal remunerado. E aí essas férias dessa mulher que está voltando da licença maternidade termina na quinta. E aí para emendar as férias, ela entraria de férias na sexta. Ah, tá bom. Ela vai entrar de férias na segunda, né? Ela não precisa necessariamente ir lá trabalhar sexta, às vezes sábado, porque o empregador com um bom senso, ele vai falar para ela, não, pode ficar em casa. Sexta e sábado, que eu vou colocar as férias segunda e tá tudo certo. Só que o que acontece? O E-Social, para ela voltar, vai exigir o exame médico de retorno. Ela vai exigir o exame médico de retorno. E aí ele tem esse exame médico de retorno, onde ela não pode fazer esse exame médico, onde ela já vai emendar que é esse período de férias. Olha que complicação. Sendo que eu poderia trazer para uma cláusula de convenção, um acordo coletivo de trabalho, e eu até tenho algumas cláusulas já redigidas nesse sentido, que que a empresa vai poder emendar as férias da licença maternidade, independente do dia que ela se inicie, certo? E que o exame médico de retorno vai fazer quando ela retornar das férias emendada com a licença maternidade, colocando o requisito de que ela seja avisada disso e que seja pactuado com ela isso antes da licença maternidade. Uma possibilidade de início das férias sem data específica, acertando que ela se inicia logo depois da licença. Então são situações que a gente tem que pensar no dia a dia. Só que voltando para as polêmicas da estabilidade aí dessa gestante, a gente agora se depara com a não estabilidade dela no contrato temporário, né, Carol? E isso causa uma confusão na cabeça de todo mundo, uma confusão sem tamanho, porque, na verdade, as pessoas misturam, os empresários e os empregados misturam o que é contrato temporário e o que é o contrato com prazo determinado. E aí fica aquela dúvida, será que você pode levar o mesmo raciocínio prazo determinado, se enfrentou especificamente temporário? Como é que você está vendo isso? Pois é. Aí, eu, sinceramente... não sei, eu recomendo para o empresário ter menos risco a tomar os dois como sinônimo. Mas quando a gente está falando do microempresário, aí eu já acho que vale a pena correr esse risco, porque a gente está num cenário tão turvo, né? Gerou tanto... E é um movimento também tão pendular, né, Rafael? Porque, assim, parece um negócio, parece quase, né, assinatura de revista, né? Um mês está, o outro mês agora o temporário, agora o determinado, agora não sei quem, agora sei quem tem o aviso prévio que para ao temporário. Olha, vou te falar. Então, realmente, eu acho que criou-se uma confusão e teve uma aluna até da comunidade aqui, esqueci aqui quem é que falou, que é exatamente o que eu penso. Essa ideia da proteção da maternidade nos tribunais hoje, elas, sinceramente, discriminam pra caramba no mercado. No mercado. É incrível. A história da insalubridade, então, porque a gente vê a enfermagem, ela é uma profissão
muito feminina. Engraçado, né? Hoje a gente tem um balanceamento maior, mas ainda existe essa procura maior do feminino pela carreira. É impressionante o que eu vejo, a dificuldade na prática, nessas negociações coletivas, o tanto que a gente tenta fazer uma colchinha de retalho para poder amparar essas dúvidas, como é que o sujeito fica perdido, porque é uma jurisprudência que não se firma de um lado nem de outro, você está sempre naquela linha, naquela corda bamba, e acaba por discriminar. O cara, hoje é engraçado que outro dia eu estava fazendo uma negociação com o sindicato e o presidente falando como é que a procura por enfermeiros homens tem sido mais prestigiada. É uma das grandes... E como é que as faculdades estão recebendo o ingresso de homens no curso de superior de enfermagem. Quer dizer, é loucura, né? O negócio vai remodelando mesmo o mercado por conta desse cenário de jurisprudência que a gente tem, que vai... Eu advogo para lojistas de shopping, né? Para uma associação dos lojistas do maior shopping aqui do estado. E chega fim de ano, vai fazer contrato por prazo determinado, na dúvida você acaba fazendo uma outra escolha. É lamentável isso, a gente tem que combater nessas discriminações, mas parece aquela história de discriminação às avessas, né? É complicado. A Sheila Lima, ela fez uma pergunta boa aqui. Se a empregada não quiser usufruir do período de amamentação concedido pelo médico, pode renunciar a esse direito por escrito junto à empresa? Sheila, eu entendo que não é renunciável esse direito, entendo que não é renunciável. O que a reforma trabalhista possibilitou é você concentrar esse período e colocar num horário específico. Então, nesse caso da mulher que estaria disposta a renunciar, o que você faz? Você coloca ele 1 hora no início da jornada, 1 hora no final, ou elastece 1 hora de almoço para ela, dependendo da proximidade que ela morar de casa, e isso aumentando o tempo dela em casa, solucionar dessa forma. Mas renunciar, eu sinceramente entendo que esse é um direito não renunciável, Carol. Porque na verdade é um direito do bebê. Da criança. Né? Da criança, não é dela. Eu acho Estou que renunciando à alimentação de terceiros. E mesmo, eu já vi gente argumentando o seguinte: secou o leite. Ela comprova que ela não tem leite. Às vezes não secou, mas ela nem produziu de forma suficiente. Tem uma alimentação artificial. E aí ela poderia renunciar? Entendo que nem assim seria possível. Assim já não sei, já fico na dúvida. Você viu decisão nesse sentido? Assim já não sei. Não, eu vi debate, eu não vi decisão nesse sentido, mas eu vi debates falando da possibilidade ou não. Porque aí meio que mata a ideia do instituto, né? Se ela não tem leite, aí não sei realmente. Agora, uma coisa que a gente pode falar elogiosamente, eu acho que foi aquela decisão, foi até do ano passado, né? Do Supremo, no sentido, eu vivi isso aqui em casa, a minha irmã teve um bebê, o meu sobrinho, um bebê prematuro, é muito difícil a situação da prematuridade, porque quando a criança sai da UTI, você já acaba a licença. E eu, sinceramente, eu achei o máximo a decisão do Supremo, no sentido de que a gente vai começar a contar a partir da alta do bebê, da mãe, ou da mãe, né, em caso de complicação. Isso aí eu achei que realmente não é discriminação às avessas, foi perfeito. Isso foi perfeito, porque isso é muito real. Mas precisa proteger, né, nessas situações. É muito real, esqueci. Porque a gente... O meu sobrinho ficou, sei lá, acho que ficou mais de 60 dias, mais de 2 meses na UTI. Nasceu com 1 quilo e pouquinho. E aí, realmente, quando eles chegaram em casa, minha irmã voltou já para trabalhar. É cruel. E aí foi sensível do Supremo em relação a isso. Agora, um negócio que é legal também, né? Que, tentando chamar umas coisas boas aqui, decisão e legislação internacional que equipara, né, esse direito. E aí e uma vez eu cheguei, um sindicato me pediu isso, mas não foi para frente. Eu estava doida para negociar essa cláusula. Se você poderia, a mulher que o homem trabalhasse na mesma empresa,
passar para ele, transmitir o direito à licença para o pai. Interessante, né? Mas a negociação acabou não indo para frente em relação a isso, mas eu achei criativo, quer dizer, eles queriam, tinham muitos casais, era acordo coletivo, tinham muitos casais na empresa. E se queria que houvesse um direito ao casal, à licença. Eu acho que não tem como, né? Porque é norma constitucional, aí entra até naquele tempo, no tema 1046 lá do Supremo, se pode ou não, um direito constitucionalmente garantido você negociar. Mas assim, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Não sei, porque assim, se você for pensar nos casais homoafetivos, você pode ter dois homens e um deles tem direito à licença maternidade. Então essa questão foi flexibilizada. Não é direito da mulher, tá certo? E se eu tenho essa flexibilização que eu dou ao um dos dois homens de um casal homoafetivo o direito à licença maternidade em caso de adoção, por que não? É um tema interessante. Vejo dificuldade prática e raridade prática, para falar a verdade, né? Vejo raridade prática, né? Mas impedimento, depois que se estabeleceu que o casal homoafetivo entre dois homens tem direito à licença maternidade, não vejo dificuldade nenhuma nesse sentido. Mas, Carol, gente, deveríamos trocar trabalho notável para notável incansável. A gente pode, no lugar de trabalho incansável, a gente pode substituir por trabalho resiliente, porque cansar cansa. Aliás, para falar a verdade de vocês, ontem eu cansei de ver o Fabiano na live 6 horas, porque não é possível. Mas, Carol, vamos encerrando, porque a gente tem daqui a pouquinho de frente com notáveis. E não vamos contar para ninguém, mas a gente ainda tem que fazer alguns ajustes, né? E hoje começa mais cedo, 7h15 o de frente com notáveis. Então, a grande verdade é que a gente tem 1h20 para estar no play. Então, obrigado pela nossa live tradicional. Meus amigos, quem acompanhou aqui no Instagram, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira, às 17 horas. Eu e a Carol, sempre quarta-feira, às 17 horas, trazendo temas. E podem mandar sugestão de temas pra gente. Temas sempre com aspecto muito prático e voltando aí para a advocacia. O Elson tá falando que eu não voltei ontem. Eu voltei, Elson, mas eu voltei, só que o Luciano ficou 1h30 na live. E aí eu desisti de voltar e fui dormir, porque eu acordei 5h30 da manhã. Mas, e quem é da comunidade notável, 7h15 da noite lá no Zoom da comunidade. Tchau, Carol. Até daqui a pouco, querido. Beijo, gente. Obrigado por salvar aqui, hein?